Ficou muito feliz com o louvor que entoamos neste momento. Agora nós vamos cantar o 580 para a entrada do mensageiro, para que possa dividir o pão com cada um de nós. 580. Amém? Senhor Deus e Pai, buscamos, Senhor Deus, a Tua santa presença nesse momento. É algo que é fundamental, pois é o que fará com que este culto não seja um mero ajuntamento, mas que proporcione, Senhor Deus, vida não apenas ao pregador, mas também aos que ouvem. E é essa certeza que queremos em nossa vida nesse momento, Senhor Deus. Por Jesus choramos, amém. Provai e vede. História de hoje, decisão para a vida. Eu tava ensaiando com a minha mãe e meu irmão. A gente vai tocar na igreja amanhã. Vocês vão todos os sábados pra igreja? Sim. Você esqueceu que somos adventistas? O sábado é um dia sagrado pra nós. E além do mais, tem programação especial na igreja amanhã. Mas você não disse que estava morando num colégio interno? Não, eu não moro no colégio interno. Eu só estudo. Moro no condomínio do lado do IAPE, Instituto Adventista Pernambucano de Ensino. Mas o colégio tem internato e externato e fica a 90 quilômetros de Recife. Foi muito bom a gente ter vindo pra cá. Aqui a gente tem segurança total, onde eu posso caminhar com os meus amigos sem me preocupar com perigos, trânsito, assaltos. Damos várias voltas na pista de caminhada que fica na praça. Todo dia ando de bicicleta. Tem quadra de esportes, lago, muitas flores, tudo gramado. Super tranquilo aqui. Mas eu acho que o mais importante são os valores morais e espirituais da educação adventista. Esse lado. Seus pais não moravam em Maceió, eles largaram o trabalho só pra se mudar pra aí? Minha mãe recebeu um chamado para coordenar a parte de música da escola e reger o coral e a orquestra. Foi uma decisão difícil, porque meu pai é funcionário público de carreira e não podia deixar o emprego. Eles conversaram muito e decidiram que deveriam mudar para cá, para que eu e meu irmão tivéssemos uma melhor qualidade de vida, segurança e convívio cristão com os amigos. Minha mãe está super feliz com o trabalho. Era tudo que ela gostaria de fazer. Dar aulas para crianças, aulas de canto para adolescentes e ainda coordenar toda a música da escola. Meu pai demonstra estar muito feliz por estarmos aqui, mas eu sei que para ele a vida ficou um pouco difícil. Como ele não podia largar o emprego, ele tem que estar durante a semana em Maceió. Ele viaja 300 km para ir e 300 para voltar, toda semana. Olha, eu acho que mesmo com o sacrifício do seu pai, vocês estão muito bem. Pode esperar que qualquer dia eu passe para fazer uma visita. Promessa é dívida, hein?
Agora eu tenho que ir. Tenho treino do nosso time de vôlei. Tchau, tchau. Tchau. Caros irmãos, estamos muito felizes com os resultados da decisão que tomamos juntos de estarmos com os nossos filhos aqui no IAPE. Nós poderíamos permanecer em Maceió, com os nossos filhos estudando em boas escolas particulares, mas o maior objetivo da nossa família é preparar-nos para o céu. Nesse sentido, a educação adventista tem um papel muito importante na formação moral e espiritual dos seus alunos. Vale a pena investir numa educação de qualidade, com segurança, dentro de um convívio cristão diferenciado. As viagens que faço todas as semanas não representam nenhum sacrifício diante do bem-estar que estou promovendo para minha família. Durante o meu percurso, eu vou pensando que minha esposa e meus filhos estão seguros, recebendo as melhores influências para usarem nesta vida e também na vida eterna. Que vocês possam entregar nas mãos do Senhor todos os sonhos e projetos de uma vida mais saudável, mais próxima do Criador. E lembre-se, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Provai e vede. Que linda experiência desta família, não é mesmo? E agora, eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Vamos cantar o 589 para recolher os dízimos e as ofertas. 589. Santo e bom Deus, te entregamos, Senhor Deus, as boas dádivas, e se assim fazemos, é porque o Senhor nos deu primeiro. E como forma de reconhecimento de que tudo provém de Ti, uma parte, Senhor Deus, daquilo que o Senhor nos providenciou em forma de gratidão e de reconhecimento, trazemos aqui hoje. Abençoa, Senhor Deus, que seja utilizado da melhor forma. Por Jesus, amém. Obrigada. Mais uma vez, bom sábado a todos. Sintam-se bem na casa de Deus, adorar aquele, que é digno de todo louvor e adoração. Muitas vezes ficamos tristes porque a palavra de Deus diz assim: vocês se esqueceram do Senhor.
E muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, né? Porque se tivéssemos plena consciência de que Deus está ao nosso lado e a gente não se esquecesse disso, com certeza a gente ia evitar de fazer muitas coisas erradas que fazemos. Mas também aqui na palavra de Deus tem outro verso que nos deixa muito feliz, né? Eu perdi agora, é aquele que diz assim, que pode por acaso o pai se esquecer do filho, ou a mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, né? Graças a Deus, porque Deus, ele jamais se esquece de nós. Ele está o tempo todo se inclinando do céu para nos ver, para cuidar de nós. E com esta certeza que Deus cuida de nós, que ele jamais se esquece de nós, vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus com o hino 499. Não me esquecerei de ti. Quero ver vocês cantando do mesmo jeito, certo? Lindo como está essa manhã. Promessa linda, né? Deus nunca se esquecerá da gente. Se as ondas pode seguir. Destruírem tua fé e fizerem volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, eles provas mais do que essa, tanto também que a vida tem, pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Que promessa linda, né? Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém? Jesus ficou tão feliz com vocês hoje. Vamos agora seguir a nossa programação. Oremos. O Senhor é meu pastor, venha ficar em nosso coração. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa paz todos os dias. Que possamos tão somente confiar em Ti. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, também, que o Senhor abençoe o pregador, que ele venha falar, ó Deus, conforme a Tua santa e boa vontade. Fica conosco, que possamos, ó Deus, sair diferentes de como entramos na Tua casa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Um bom dia e um bom sábado a todos. Eu trabalhei anteontem à noite, né? E todos sabem o quanto está frio. E aí eu estou com uma grande dificuldade de respiração, principalmente com essa máscara aqui, porque o nariz está bem entupido. Então, se em algum momento da pregação eu puxar pelo menos o nariz para fora aqui, para ter a possibilidade de respirar o oxigênio e não o gás carbônico, espero que a igreja compreenda. Antes de iniciar a mensagem, eu preciso passar para a igreja algumas informações. Nós recebemos muitas pessoas nos procurando, né? Tanto a mim quanto a Josué, fazendo o questionamento o porquê de termos saído na missão oficial. Foi justamente no início do ano, pregando aqui, com a família de Josué, com a minha, porque para aqueles que já me conhecem, esse é um costume que eu sempre faço ao assumir a função da igreja, é de passar as diretrizes daquilo que precisamos realizar para a igreja. E foi assim que fizemos. Então, as coisas que eu vou falar aqui é do Luciano mesmo. Então, quem me conhecem, as pessoas que me conhecem não vão se espantar, porque sabem que calado eu sou aquele Luciano ali, onde as pessoas acham que eu não sei falar, mas falando eu não tenho dificuldade de ser reto com a igreja, assim como éramos aqui na frente, até mesmo porque tínhamos um espaço aqui, na hora da comunicação, onde o ancião vinha e passava todos os planos, os projetos para a igreja. Então nunca nos ocultamos, certo? Todos nós sabíamos como estava a igreja. E durante 5 anos eu tinha contemplado aquela situação das grandes rachaduras. O ano passado a irmã Dilza, né, que ainda estava viva, me chamou e me mostrou a rachadura e disse: ó, irmão, como está isso aqui? Olhei aquilo e disse: fique tranquilo, irmã, porque nós vamos resolver essa situação. Deus já havia me colocado no meu coração de que aquela situação não iria passar até o primeiro semestre do ano de 2021. E quer de forma legal, através da instituição, né, em realizar o que tinha que realizar em relação à rachadura. Ou quer mesmo buscando a justiça através do Ministério Público ou da Prefeitura, para que a igreja fosse impulsionada como instituição a cuidar do prédio que era dela, nós iríamos fazer. E esta informação estava aberta para todos, até mesmo para o pastor. Ele sabia que a igreja não ficaria aberta depois de julho, porque se não tomasse a devida providência, nós, como líderes, iríamos tomar. É certo que algumas pessoas se levantaram, e nós, tanto eu como Josué, queremos dizer a essas pessoas que nós não tínhamos e não temos nada contra vocês, mas tínhamos um plano e um projeto, e não estávamos preocupados nem um pouco, nem com aplausos, que seria bom que viesse, e nem tampouco com vaias. O nosso plano e projeto não dependia nenhum desses dois, e nem tampouco alteraria aquilo que nós iríamos realizar, certo? Então essas pessoas que se levantaram contra isso, nós não tínhamos nada contra vocês, mas não deixaríamos a igreja naquela situação, porque tanto o pastor como a associação, eles estão distantes, irmãos. Tanto é que o pastor que estava no passado, nem é que ele está agora. E somos nós que convivemos com essa realidade aqui. Nós é que vivemos com essa realidade. Ele vai embora e nós é que convivemos. Então, uma pessoa que pode aparecer aqui na igreja 1 ou 2 vezes no mês, nós estávamos aqui, certo? Às vezes todos os dias, quando semana de oração, ou 3 vezes na semana. Então, o risco maior daquilo cair sobre a igreja era muito grande. Com base nisso, entramos em um processo de embate, entre aspas, né? Impressionar a instituição para que ela tomasse a devida responsabilidade em relação à rachadura. E é óbvio, né, que quando você se levanta a isso, você cria uma oposição como se fosse algo anormal, mas que na verdade não era. E a gota d'água foi justamente quando o pastor havia pregado aqui, e uma semana depois um pedaço caiu. E a gente pensou: você já pensou se tivesse caído em cima do batizando? Que desonra, não apenas para a igreja como instituição, mas para Deus, certo? Que chegaria até alcançar as informações, né, a nível de país,
morre uma pessoa dentro da igreja adventista e quando chegassem aqui ia ver aquela vergonha de rachadura aqui, certo? E aí nós pressionamos um pouco mais em relação a isso. O que nós podemos dizer, para resumir, é o seguinte: se não tivéssemos, Deus foi tão bom que a pandemia chegou no mês de março, e se nós não tivéssemos tomado, certo, uma postura firme, certamente essa questão da rachadura em relação a conserto não teria entrado no cronograma da associação. Consequentemente, a igreja foi fechada por conta da pandemia, certo? Isso quer dizer que, se não tivesse entrado no cronograma, é bem provável que hoje ou a igreja estaria fechada para reparos, ou ela estaria fechada porque não houve reparos. Então, essa informação nós que trabalhamos queremos dizer. E nós ouvimos até algumas informações insensatas para encerrar esse assunto, onde a pessoa olhou a rachadura e disse para a gente que melhor seria que isso não tivesse sido feito. É óbvio que ofende a gente, porque se eu perguntasse do Carmo, o esforço que você fez, você se arrepende? Ou Lúcia, ou Janete, Josué, Genilson, as pessoas que um dia levantaram essa igreja, sabe que essas pessoas... Não, irmão. Sabe por que essas pessoas não se arrependem? Porque elas deram o melhor com a condição que tinham. E qual era a condição que nós tínhamos? Aquela condição. Então, dentro dos recursos que nós tínhamos, com as pessoas que nós tínhamos, nós demos o melhor. E se perguntasse a essas pessoas se elas se arrependem, certamente elas diriam não. Voltaria e faria da mesma forma, porque eu busquei fazer o melhor. E como o tempo dá as melhores respostas, o que é que nós temos aqui agora? Uma rachadura, né? Será que nós chegaríamos para as pessoas técnicas e diríamos melhor seria que não tivesse sido feito? Mostrando que a rachadura é mais profunda, né? Será que as pessoas foram trabalharam pensando, não, vamos fazer, vamos deixar uma rachadura? Dessa vez vieram pessoas técnicas, pessoas estudadas, e mesmo assim a rachadura continua mostrando que, mesmo as pessoas querendo fazer o melhor, os problemas elas surgem. E mais importante do que isso é buscar as soluções como elas foram buscadas. Essa é a informação que eu quero passar para vocês em relação a tudo isso. E por que saímos? Porque no finalzinho queriam abrir a igreja sem pintar. Essa informação chegou a mim, a Josué. Vamos abrir sem pintar, porque tem igrejas piores do que a de vocês. E nós dissemos, não vamos entrar sem pintar. Não vamos entrar com a possibilidade de derramar água nas paredes, coisas partidas. Certo? E a gente percebeu que a nossa saída, a nossa ausência, alcançaria aquilo que a gente não ia alcançar em nossa presença, porque era o objetivo jogar uma igreja inacabada nas costas da própria igreja e em nossas costas, certo? Sendo que a responsabilidade era deles. E quando saímos de cena, toda a responsabilidade ficou nas costas dele e, consequentemente, as coisas saíram para a honra e glória de Deus. E mesmo sem haver o devido reconhecimento, embora a gente não quisesse isso, as coisas aconteceram por esse motivo. Então, tanto a nossa chegada quanto a nossa saída foi de forma proposital para que a casa de Deus chegasse a esse ponto aqui. E nós louvamos a Deus. E foi vocês que contribuíram, porque desses 40% que vai para a associação, 20% deveria retornar para cuidar dessas situações aqui. Então, quando dizem veio de lá, não, veio do bolso de vocês. Durante 20 anos em que esses 20% é tirado, que agora é 40%, é do bolso de vocês. Então vocês, irmãos, podem dizer, eu contribuí para que a igreja chegasse a esse ponto. E poderiam ter feito mais. A parte da fachada, aí embaixo, a sala das crianças e também a cozinha deveria ter sido feita. Estamos esperando isso, né? E temos que traçar planos e metas para realizar aquilo que está dentro de nossas condições. Mas vamos orar, é algo que eu estava em minha mente e eu sabia que em algum momento eu iria falar, certo? E passa essa informação para a igreja. Vamos orar e vamos iniciar a mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos profundamente porque, apesar dos pesares, o Senhor tem estado conosco. Em meio à situação que o mundo está vivendo, a música que cantamos diz que Deus jamais nos abandona. E mesmo que demore, ou mesmo que pareça demorar, Deus está ao nosso lado.
Como um pai que deseja dar boas dádivas aos seus filhos, é Deus desejando derramar bênçãos de paz, de tranquilidade em um mundo tão turbulento. E como às vezes estou sentado aí e oro a Deus para que a mensagem entre na minha mente. Agora estou daqui da frente, Senhor Deus, e oro para que da mesma forma a mensagem saia, mas alcance a mente e o coração daqueles que ouvem. Pedimos isso profundamente, Senhor Deus, na pessoa de Jesus. Amém. É certo que eu tinha duas mensagens, eu já tinha uma mensagem e ao receber o convite pensei em pregá-la, mas ao ver a necessidade atual eu tive que reformular uma outra mensagem, orei a Deus para isso. E às vezes não é tão fácil você introspectar dentro de uma nova mensagem, certo? E eu tive que entrar nisso, né, fazendo pesquisas, para que ela pudesse ficar ao ponto de passar para a igreja. E hoje nós vamos falar sobre os 8 remédios naturais deixados por Deus. É uma mensagem oportuna, porque pelos dias que nós estamos vivendo, se vocês me dissessem, irmão, como é que você viveu nesse período todo de mais de um ano normal, tranquilo? O que você mudou no seu comportamento? Nada. O que você fez diferente? Deixei de assistir televisão, coisa que eu sempre fiz. Certo dia eu cheguei na casa da minha mãe, e eu contei isso no WhatsApp, no grupo, e sentei lá no sofá, e por meia hora estive assistindo televisão, papá, né? Depois vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei ofegante. É quando você respira e você não consegue sentir o oxigênio adentrar os seus pulmões. Estava eu. E eu disse, meu Deus, eu fiquei apenas meia hora assistindo aquilo. Agora imagine as pessoas que se alimentam desse tipo de alimento, de alimentação, de manhã, de tarde e de noite. Eu passei esse período bem, irmão, porque eu não contaminei a minha mente, nem minha casa, nem minha família com nada disso. As coisas que eu já fazia antes. Se eu for lá em Piripiri e retorno, eu tomo um banho. Isso eu já fazia. Se eu não for trabalhar lá fora, eu não tomo, né? Vou trabalhar lá, a roupa que eu tirei boto para lavar, e a minha roupa de trabalho está ali ajeitando. Mas isso eu já fazia. Certo? A lei não diz que eu tenho que usar máscara quando eu entro. Todo mundo sabe. Quando eu chego ali, a primeira coisa que eu faço é tirar a máscara. O ar está aberto, eu preciso respirar oxigênio. Então isso ajuda muitas pessoas, irmãos. Tenham plena certeza que adentraram as sepulturas, não apenas porque rejeitaram os outros remédios divinos, mas porque não alimentaram a sua mente da forma devida. Eu vou distribuir aqui alguns versos para que a mensagem ela seja dinâmica. E o Genilson vai passar o microfone quando a pessoa for ler. E aqui em João 4:14, vou pedir que a irmã Lúcia leia João 4:14. Vou pedir que Josué leia 1 Reis 19, do 11 ao 12. Vou pedir que a irmã Simone leia Daniel 1:8. Vou pedir que Daniele leia 1 Timóteo 4, verso 8. Vou pedir que a irmã Janete leia Mateus 11, do 28 ao 30. Vou pedir que minha esposa Márcia leia 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, Márcia. Vou pedir que Ana Lúcia leia Apocalipse 22, verso 5. E para encerrar aqui, pedir que Gabriel leia 2 Crônicas 20, 20, que é o último verso desta semana, ou da mensagem, né? Como um verso inicial, e vocês podem apenas acompanhar aqui, eu vou estar lendo Êxodo 15, verso 26, que diz o seguinte: E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus,
e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Ao pesquisar sobre essa mensagem, eu fiquei, não diria triste, mas perplexo, porque a gama de informação que a Igreja Adventista tem em relação a isso é muito grande. Quando eu li os escritos da irmã White sobre os 8 remédios, eu fiquei triste, em parte, porque se nós como igrejas colocássemos isso em prática, nós seríamos o diferencial no mundo. Eu fiquei muito triste, fico com a igreja nesse período, porque eu vi pessoas desesperadas. O mundo que precisa da igreja, ou estava precisando da igreja nesse momento de crise, viu uma igreja desesperada. Uma igreja que só faltou se esconder debaixo da cama. Pelo amor de Deus. Como é que esse mundo que está aí iria recorrer à igreja, que quando chega na igreja, vê pessoas mais amedrontadas do que o próprio mundo? Mas não deveria ser assim, porque Deus já havia passado sobre esses remédios. E uma coisa que a gente pode entender sobre o Covid é que ele tem atacado 2 classes de pessoas, idosas e pessoas com comorbidade. São 2 classes. Morre jovens, morre. Então o que é que isso diz a gente? Que não é o vírus em si, mas é como o seu corpo está em relação a ele. Você quer dizer que ele não teve contato com você milhões de vezes, não teve contato comigo. Se nós passamos um álcool aqui é porque a gente acha que ele gruda em superfície, então essa máscara que você sai aí, ele pode grudar, não é isso? O dinheiro que você leva para casa, agora por que você não ficou doente? E se ficou doente, por que você não morreu? Porque o seu corpo estava bom. O seu corpo conseguiu combatê-lo, e se chegou à fase gratar. A cura de saúde. Uma coisa é ignorar, da ignorância, né? Ignorância em relação aos fatos e ignorar os fatos. São 2 coisas diferentes. Ignorância em relação ao fato é você não conhecer o fato, é você não conhecer as leis de saúde. Ignorar o fato é você conhecer e não praticar. E nós, como igreja, somos ignorantes nesses 2 sentidos. Ignoramos o fato porque tem coisas que a gente não conhecemos e ignoramos parte dele. Agimos com ignorância porque conhecemos, mas deixamos de lado. A cura que Deus deseja estabelecer hoje no mundo é diferente dessa que a gente vê. É uma cura preventiva. Quando nós seguimos as leis de saúde, e aqui não está falando de uma pessoa técnica, uma pessoa estudada nesse assunto, ou que pratica 100%, não é esse o objetivo. A mensagem é para todos nós. E Deus, ele age de forma preventiva. O verso diz o seguinte: olha, se vocês fizerem tudo isso aí que eu estou dizendo, nenhuma enfermidade que eu lancei, quando Deus diz eu lancei, não é ele pegar e lançar em si, é as pessoas que estavam lá no Egito não seguirem aquilo que ele dizia. Mas se vocês seguirem, nenhuma dessas enfermidades serão lançadas sobre vocês. A cura divina hoje, ela é preventiva. Você obedece aquilo que Deus te diz e você é curado por isso. Por quê? Porque você está seguindo. No final é Deus que está te curando. Estive no trabalho e o rapaz disse: eu posso comer tudo, eu como tudo, não tenho nenhum problema com isso. Logo depois eu estava doente e eu cheguei e disse: rapaz, você foi para o médico por quê? Não, a médica disse que eu estava com pressão alta e que eu deveria parar de comer sal, coisa salgada e gordurosa. Mas eu disse: rapaz, você falou que você não podia comer tudo? Estou mostrando para vocês que não é bem assim, certo? Quer dizer, você come tudo que você acha que tem que comer, depois você recorre a Deus para curar aquilo que Deus disse para você não comer. E as pessoas vivem assim hoje, fazem o que querem, desobedecem às leis de saúde e depois recorrem para Deus: ó Senhor, me cure.
Quer dizer, você está recusando a cura e depois me pede para que eu te cure daquilo que você, da doença que você mesmo causou e vai continuar causando. E muitas dessas curas Deus não permite, irmão, por esse motivo. A primeira lei o primeiro remédio de Deus, que está lá em São João 4,14, vou pedir que a irmã leia. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O primeiro remédio de Deus para o seu povo é a água. Água pura, irmãos. Beba bastante água. Muita água. Eu faço muito isso, bebo água. E aqui faz um paralelo entre Deus ou Jesus como a água da vida e a importância da água. A irmã White já fala, água por dentro e água por fora. Um corpo sem água é um corpo contaminado, porque a água ela precisa lavar e jogar as substâncias fora. O que é que acontece quando você não bebe água por um tempo? Como é que sai a cor da urina? Amarela, aquela cor forte, né? Entendeu? Porque o corpo ele precisou utilizar as substâncias que ele tem para poder jogar fora as suas toxinas. E no qual ele precisava de água para lavar tudo aquilo. Então, nós precisamos beber muita água. Cálculos renais, falência de órgão por falta de água. Tudo isso acontece quando a gente não utiliza esse remédio tão importante. A água da vida que é Jesus, mostrando a importância da água e a água natural. E olha o que a irmã White fala em relação à água aqui. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir doenças. Nenhum ser vivo consegue sobreviver muito tempo sem água. Quer resistir às doenças, quer se sentir seguro. E às vezes as pessoas entram em pânico ou correm à farmácia porque ela olha para o corpo dela e diz, poxa, eu me sinto tão debilitado. Mas por que você se sente? Porque você não está utilizando os remédios de Deus, porque você não sente a segurança. Porque eu vivi até esse período tranquilo. Eu olho e disse, em Deus eu me garanto. Ah, irmão, e se você pegar a doença... Uma coisa que precisamos entender, irmão. Você pode seguir todos esses remédios aqui, isso não quer dizer que você não vai ficar doente. Não estou dizendo isso. Primeiro, estou querendo dizer o seguinte, que nós somos pecadores. Isso aqui é pecado. Então, mesmo você utilizando os remédios de Deus, você pode ficar doente porque a sua estrutura é pecaminosa. Você pode livrar as doenças das quais, ao utilizar esses remédios, você vai se esquivar dessas doenças. Mas não quer dizer que você não vai ficar doente. E quando você ficar doente, por causa da sua estrutura pecaminosa, você pode clamar a Deus, porque Ele sabe que você esteve doente, não porque você deixou de cumprir as leis deles em relação a isso, mas porque a sua estrutura é pecaminosa. Então, independente disso, você vai ficar doente e você vai morrer. Eu posso pegar? Posso. Mas não porque eu descumpri as leis de saúde deixadas por Deus, mas posso pegar porque a minha estrutura, irmão, é pecaminosa. Segunda Reis 19, do 11 e 12. Josué, não foi? Segunda Reis 19, 11 e 12.
já tens ouvido que fizeram o rei da Síria. Ou melhor, irmão, foi Primeira Reis, não? Eu errei aqui. Primeira Reis. Já tinha marcado até, Luciano. Não, eu falei errado. Então tá aqui. Eu estou precisando usar óculos mesmo. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste momento perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cide, tranquilo e suave. Elias, depois de uma grande conquista, ele se esconde em um local, uma caverna. E Deus, ao se revelar para Elias, não se revelou através de um terremoto, de trovões, ou de um vento forte, mas, como diz o verso, de uma brisa suave. Diz que essa doença que está rolando aí, ela se desenvolve em cavernas, porque foi em cavernas de lá que ela saiu, ratos, morcegos. E Deus disse para Elias: ó Elias, saia dessa caverna, saia desse lugar fechado, venha para fora respirar um ar puro, porque eu quero falar contigo. E como eu disse a vocês, a minha linguagem com vocês é aberta, não tenho necessidade nenhuma de ficar com rodeios. E eu me questiono porque nós aqui da frente ainda temos que usar a máscara. Por que eu faço esse questionamento? E me pergunto se foi uma lei municipal ou estadual. E quando eu vou estudar, eu percebo que não foi. Porque quando você vai no shopping, na praça de alimentação, o que é que acontece lá? Você come com máscara? Quando você vai em um bar, em um restaurante, tem um espaço ali, a prefeitura ali disse para você não comer, comer com máscara? Não. Então essa lei não veio da prefeitura. Talvez viesse da instituição, não, a instituição disse que os pregadores deverão pregar com máscara. Mas o próprio pastor, certo? Nós temos igrejas aqui no distrito, mais rígidas do que a nossa, onde o pregador aqui, ele pode pregar sem máscara. Então não é da instituição, não é do pastor, é da igreja local. Da mesma forma que nós falamos aqui em relação à plataforma, a importância da plataforma, que só não está sendo montada por conta da pandemia, se desse a devida explicação para a igreja, certo? De que vocês não estão de máscara, protegidos. Então, por que uma pessoa aqui da frente? Agora você imagina um homem como um pastor, que tem mais de 60 anos. Quantas vezes esse homem prega? Porque você, faça o teste aí. Respire, abra a boca, fique com a boca aberta, soltando esse ar, e respire esse ar. Agora multiplique isso por horas que esse homem prega, quanto mal ele não está fazendo ao corpo dele. Entendeu? Acho até que a mensagem deveria sempre terminar às 11 horas, porque eu estou aí sentado e sou sempre puxando, porque eu não aguento, irmão. Eu não vou obrigar o meu corpo a ficar respirando o gás carbônico, um ar pesado. E outra coisa, esse vírus e a maior parte das doenças, elas se desenvolvem em um ambiente ácido. Quando você utiliza demais a máscara, quando você caminha de máscara, quando você prega ou canta de máscara, você está trazendo para o seu corpo a substância que deveria sair. Consequentemente, ao invés de se proteger, e muita gente fica doente desse jeito, as pessoas mais preocupadas acabam ficando desse jeito, porque utilizam demais, não respiram ar puro e, consequentemente, o corpo ácido é um ótimo ambiente para que o vírus se desenvolva. E isso precisa passar para a igreja. Certo? Deveria passar para a igreja se realmente tem necessidade do pregador aqui da frente usar a máscara, já que vocês estão com a máscara. Outro assunto importante em relação a isso. A máscara que você está utilizando não te protege de nada. O vírus, ele tem de 50 a 200 nanômetros. Para os que já sabem, né? Nanômetro é um dos submúltiplos do metro. Quando você pega o metro, você vê um decímetro, centímetro, milímetro,
abaixo do milímetro ali vem o decímetro descendo, né? Que é o quê? É 1 centímetro, um dedo desse, dividido em 10 milhões de pedaços. Isso quer dizer que o vírus, em relação à bactéria, é como se fosse um estádio de futebol no tamanho... O vírus seria... A bactéria seria um estádio de futebol e o vírus seria a bola de futebol, para você ver o tamanho que ele é. Então isso quer dizer o seguinte, que esse vírus, nessa máscara que nós estamos utilizando de pano, ele passa de braçada. E talvez você diga, irmão, você está pregando contra a máscara, e eu nem posso pregar em relação à máscara, porque se há um decreto, e o decreto não é legal, nós temos que cumprir. As únicas máscaras que realmente protegem é a N95 e a máscara cirúrgica. Estou aqui usando por usar, mas não para mostrar que você tem que usar, mas para você perceber que essa máscara de pano não nos protege da forma devida. E se as autoridades sabem disso, por que elas não distribuíram as máscaras a vocês? Sabe por quê? Porque elas não estão interessadas que vocês fiquem bem de saúde. Não está interessada. Porque uma população doente, com medo, é interessante para o Estado, para que nós possamos fazer o que eles querem que a gente faça. E um dia, eles vão utilizar esse mesmo critério, sabe para quê? Um dia eles vão dizer, tem um povo aí que não quer contribuir com a paz mundial. Nós estabelecemos um dia, que é o domingo, para unir as nações, para acabar com as guerras, para unir as religiões, mas eles querem se opor às pessoas que hoje dizem assim, ele está sendo multado aí, o estabelecimento está sendo multado, mas é bom porque estão fazendo isso pensando na saúde. Essas mesmas pessoas irão dizer, eles estão sendo mortos, perseguidos, mas é por uma boa causa. Sabe qual é a causa? Porque eles não estão preocupados com a união das pessoas. Esse mesmo critério que o Estado vai utilizar, está utilizando hoje, para perseguir o seu direito de horário, de caminhar, de se locomover, de comprar, vai utilizar lá na frente contra nós como igreja. Entendeu? E muitos que estão olhando aí vão dizer, vão bater palmas, não estão querendo contribuir, certo? Está querendo unir as igrejas, as religiões, acabar com todas essas guerras, mas eles estão se opondo por esse motivo, eles estão sendo mortos, perseguidos, mas por uma boa causa. Então, irmãos, como cristãos, precisamos ter a mente aberta e questionar tudo. O livro Ciência do Bom Viver diz o seguinte, para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue, pois este é a corrente da vida. Ele repara os desgastes e nutre o corpo, quando provido dos devidos elementos de alimentação e purificação e vitalizado pelo contato com o ar puro, leva a cada parte do organismo vida e vigor. Quando mais perfeita a circulação, tanto melhor se realizará seu trabalho. Disse tudo, né? Daniel 1, verso 8. O próximo remédio de Deus. Vou começar de novo. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Terceiro remédio divino, alimentação saudável. Alimentação saudável é algo tão pessoal que o seu irmão não pode fazer por você. É você que tem que fazer por você mesmo. Daniel está dizendo que ele se propôs a não se contaminar com as iguarias do rei. E os reis deste mundo têm lançado sobre a igreja muitas iguarias. E quais delas nós estamos comendo? Quais delas nós estamos nos alimentando? Posso dizer que o nosso corpo ele se adapta com aquilo que a gente come.
Em minha casa a gente come muita verdura, e se você for, dificilmente você não vai ver, você vai ver, facilmente você vai ver frutas. A gente come muita salada, muitas coisas assim. E às vezes à noite, quando está muito tarde, ao invés de comer alguma coisa, a gente prefere comer uma salada. Me recordo que quando Glória era menor, a gente preparou uma salada crua e mandou ela para a escola. E quando chegou lá, os alunos deram risada e a professora achou interessante aquilo, né? Uma criança comendo salada crua na hora da merenda. E aquilo que você come lhe dá abertura para você comer coisas semelhantes. Uma pessoa que come coisa gordurosa, ela gosta de salada? Sabe por que ela não gosta, irmãos? Porque o corpo dela já está tão assimilada com aquilo que ela não gosta de salada. Um dia eu fui trabalhar na Fonte Nova e fui com fome. Chega lá, eu comprei um lanche e um suco. Peguei o suco e segurei o lanche. Aí comecei a beber o suco, olhava para o lanche e a mulher olhava para mim, né? A mulher que vendeu. Olhava para mim e eu olhava para o lanche, mas eu olhava o lanche, cheirava, visualizava e não conseguia, aquilo travou. Eu bebia o suco, ela disse, você não vai comer não? Eu disse, fique tranquila. Sabe por que isso acontece, irmão? Quando a gente não está acostumado a comer, não entra, trava. Então, se você achar que comer frutas, verduras, coisas boas é ruim, você precisa mudar seu hábito para que o seu assimile aquilo que é bom. Certo? Tem pessoas que só comem coisas gordurosas, coisas cozidas, não estão habituadas a comer coisas cruas, e quando comem, né, repusam, botam para fora, não querem salada. E na minha casa, graças a Deus, isso não acontece. E é isso que nós temos que fazer, trazer para a nossa casa bons alimentos. Quando você chega no mercado, o que é que você acha? Só acha material refinado, bolacha, pipoca, só coisas refinadas, que para o nosso corpo não utiliza muito. Então, se você vai fazer isso, certo? Compre frutas, compre verduras. Nós moramos, posso dizer, em um lugar abençoado. Que você desce aqui, meu irmão, você sobe aqui, ó, no mercado do China ali, você acha coisas. Toda sexta-feira eu compro, mas todos os dias eu reponho. Entendeu? O nosso remédio deveria ser a nossa alimentação, e a nossa alimentação é o nosso remédio. E às vezes a gente deixa isso de lado, e quando a gente faz isso, nosso corpo percebe que a gente não tem estrutura para resistir o que está por vir. A fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem e lhes compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e árvore em que há fruto, árvore de semente, ser-vos-á para mantimento. O Éden, ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Então, cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados de maneiras mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam a força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por um alimento mais complexo e estimulante. Boa alimentação. 1 Timóteo 4, verso 8, o quarto remédio divino. 1 Timóteo 4, verso 8. Ah, não, é 4. 4 verso 8. Porque o exercício corporal para poucos aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida e da que há de vir. O único verso da Bíblia que eu encontrei falando sobre exercício foi esse. E a parte interessante é o paralelo que ele faz sobre o exercício corporal e exercitar a piedade. O único verso falando foi esse. Mas aqui nós temos pessoas, né? É óbvio, né, que eu estava na academia, mas com tudo isso aí precisei sair.
Mas sou uma pessoa que me exercito. E você não precisa de muita coisa, não. Você sempre tem coisa para fazer em casa. E eu sempre tenho coisas para fazer dentro de minha casa. A minha casa vai estar sempre em acabamento. E quando eu terminar tudo, eu vou inventar uma nova coisa para fazer. Então aquilo que você faz dentro de sua casa, um reboco, qualquer coisa, pode servir de exercício. As mulheres, né? Você pode fazer utilizando a respiração de forma correta. Às vezes eu estou carregando material de uma mão e eu pego e boto também da outra. Por quê? Eu estou utilizando o meu trabalho como exercício. E aqui fala sobre exercitar a piedade no sábado, né? Sai para caminhar, dar o seu estudo. Isso é exercitar também a piedade. Eu estive fazendo um trabalho ali no estabelecimento do qual pertence a minha esposa, e uma mulher já tinha vindo 3 vezes na frente ali da loja que abriu. Ela ia e voltava. Fulano de tal já chegou? Não. Fulano de tal já chegou? Não. Eu disse, minha senhora, chega aqui. Aquilo... O que é que está acontecendo? Não, é porque o fogo lá da minha casa desabou. E ele ia lá ajeitar isso e tal. Eu disse, mas parece que não vem hoje não, mas o vento está tão forte. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu digo, a senhora mora onde? Ah, mora em tal. Eu digo, tá, daqui a pouco eu apareço lá e eu vou dar uma olhadinha. Aí cheguei lá, realmente o forro tinha despencado. Eu fui, ajeitei, coloquei o forro no lugar. E depois ela perguntou, sim, meu senhor, mas quanto é? Eu faço sempre a pergunta às pessoas que eu ajudo, né? Eu não vim aqui para ganhar dinheiro, eu vim aqui para lhe ajudar. E ela ficou muito grata, deu muita glória a Deus. E eu tenho plena certeza que se eu chegar lá, oferecer a ela um estudo bíblico, falar sobre... Não vai, irmão. Você já abriu o caminho, você exercitou um pouco da sua piedade. Além do exercício físico, exercite também a sua piedade, porque isso também é um remédio divino. Então, abrir portas, certo? Outra situação também que aconteceu, você acaba abrindo portas que ajuda nesse trabalho divino. E em relação à caminhada, baixo para cima, com máscara, vocês estão prestando desserviço ao seu corpo. Vocês estão caminhando ao ar livre, com máscara vocês estão prestando um desserviço ao seu corpo. Estão intoxicando o seu corpo com gás carbônico, consequentemente fragilizando o seu corpo ao ter o contato com o vírus. É melhor nem caminhar. Se você acha que o vírus está circulando aí, e um dia uma pessoa me enviou, um colega me enviou uma foto de que se você vê que o vírus estava assim, você não saia de casa. Eu disse, sim, se ele ficar assim, eu vou ficar 10 anos de minha casa intocada? Vou ficar 10 anos intocado? Não, irmão, bota a cara para fora, toma um sol, uma respiração. Então, tira a máscara e respira o ar puro na hora de caminhar, certo? Que é uma coisa mais acessível. Mateus 11, 28. Agora a Janete. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando se fala em descanso, esse é o verso mais citado. Eu acho que a gente poderia até pular esse, porque o estudo de hoje da lição foi falando sobre o quê? Descanso. E o que eu posso acrescentar em relação àquilo que nós já sabemos é que estar descansado não é estar parado. Muita gente pode não ter nada para fazer e mesmo assim estar cansada, ansiosa, perplexa. Não lhe permite dar o devido descanso. O descanso completo não é só o do corpo. Não parei, mas não descansou. Por que não descansou? Porque a mente está ali, ó. E o verso de Mateus diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Eu vou fazer uma troca com vocês, certo? Lance sobre mim o seu jugo e vocês vão aprender na minha escola. O que é que eu vou ensinar nessa escola? Mansidão e humildade. E depois vocês vão encontrar uma coisa muito boa, que é descanso para as vossas almas. Nós temos um privilégio como adventista, que é o sábado. É um privilégio.
Às vezes a pessoa diz assim, Luciano é funcionário público, hoje ele está à vontade. As pessoas não sabem o que a gente já passou na vida para chegar onde chegamos. Trabalhei em uma empresa onde chegava às 8, saía às 10 e era pau, trabalho. Chegava em casa moído, ao ponto de eu ter que, depois de tudo, fazer uma cirurgia de varizes, diante do peso que eu pegava. Mas quando eu chegava no sábado, e eu sentava aí, era um dia onde eu podia ganhar mais dinheiro, mas para mim aquele dinheiro não servia de nada, porque eu estava na igreja descansando. Para mim aquilo era tudo. E quando, em relação ao sábado, algo muito importante, que até já comentei, o sábado é o dízimo do tempo, eu já comentei com vocês isso. Mas como é que pode ser o dízimo do tempo, se dízimo quer dizer 10%? Espiritualmente, o sábado é o dízimo do tempo. Qual é a única parte do tempo que Deus diz que é dele? O sábado. Aquilo que você pode dar, não, é 2 horas e 40 minutos. Negativo, ali você está ofertando a Deus. A única parte específica do tempo onde Deus diz que é dele é o sábado. Ali, quando nós estamos aqui, no dia do Senhor, e fazemos a vontade dele nesse dia, nesse descanso, nós estamos dizimando a Deus o tempo. Porque é a única parte onde ele diz, olha, eu quero desse jeito, eu quero da minha maneira, isso não lhe pertence. Tudo é meu, mas isso aqui, nessa parte aqui, além de ser de vocês, eu quero que vocês façam da forma que eu quero. Outra coisa em relação ao sábado, o sábado é a noite da semana. O que diz respeito à noite? Eu trabalho de noite, mas quando eu chego em casa, eu posso dormir o dia todo, eu estou cansado. Eu só descanso quando chega de noite. E só estou inteiro um dia depois. Se eu não dormir de noite, para mim não adianta. E as pessoas que dizem, vou trocar o sábado pelo domingo, elas ainda continuam cansadas. Por quê? Porque não descansaram na noite da semana, que é o sábado, que Deus instituiu, para que o ser humano descansasse não apenas o seu corpo, mas também o seu espírito. Algo interessante sobre o descanso. O estômago, muito interessante isso aqui, o estômago precisa de descanso. Até o nosso estômago, né? E eu preciso melhorar nisso, porque eu vou lá, futuco alguma coisa, e quando você futuca uma coisa, por menor que seja, você está iniciando um novo processo de digestão, com o suco digestivo sendo lançado. E a irmã White dá um conselho aqui. O estômago precisa receber cuidado em trabalhos constantes. Dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Depois de haver o estômago feito sua obra relativa a uma refeição, não abarroteis mais trabalho sobre ele, antes de ter tido oportunidade de descansar, e antes de ter sido, pela natureza, provido o suficiente suprimento de suco gástrico para cuidar de mais alimento. 5 horas, pelo menos, devem mediar entre uma e outra refeição, e tende sempre em mente que, se quisesseis fazer uma experiência, vereis que 2 refeições são preferíveis a 3. Olha que coisa interessante, né? O nosso corpo por dentro também precisa descansar, né? Dá um tempo, come uma coisa, dá um tempo maior para que o nosso organismo por dentro também descanse. Isso é um dos remédios que Deus estabelece. 1 Coríntios 10, 31, o 6º remédio divino. Do lado de cá, pode ler. Genê, Márcia. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu queria... Esse verso é um verso bastante conhecido. E se a gente pudesse
definir uma definição para temperança, esse verso seria um verso perfeito. O que seria a definição perfeita de temperança com base no verso de 1 Coríntios 10, 31. Temperança é ter as digitais divinas em tudo aquilo que fazemos. O que é temperança, irmão? É ter as digitais divinas em tudo aquilo que fazemos. Se eu como, se eu bebo, se eu caminho, se eu faço algum exercício, vou fazer em excesso? Não, porque eu preciso ter as digitais, a aprovação divina naquilo que eu estou fazendo. Além de tudo, de todos esses outros remédios, a temperança me parece uma das fundamentais, porque fala sobre o equilíbrio necessário que a gente precisa ter para fazer as devidas escolhas. Uma pessoa intemperante, ela muitas vezes é incapaz de exercer qualquer tipo de liderança, porque a mesma incapacidade que ela tem de controlar ela mesma, ela vai ser incapaz de fazer os devidos ajustes que precisa ser feito naquilo que ela vier fazer. A temperança era um dos temas mais favoritos da irmã White, tanto nos escritos como ao falar em público. Em muitos de seus artigos que aparecem em revistas denomináveis através dos anos e em manuscritos e cartas de conselhos digitadas, tanto a obreiros como a leigos, ela insistia com os adventistas do sétimo dia para que observassem a temperança e promovessem zelosamente a causa da mesma. Agitar o espírito público, os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo, o grande assunto da reforma deve ser ventilado e o espírito deve ser agitado. Cumpre ligar a temperança em todas as coisas com a mensagem. Desviar o povo de Deus de sua idolatria, sua glutonaria, bem como da extravagância do vestuário e outras coisas. Temperança, ela é completa. E eu tenho sentido falta do departamento, mordomia, né? Departamento de mordomia, que deveria estar passando tudo isso aqui para a igreja, nesses momentos críticos que nós estamos vivendo, certo? Essa temperança, né, no vestimento, no vestuário, na alimentação. A igreja não pode se dar o luxo de não ter esse departamento ativo, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. A igreja precisa buscar de forma individual, mas precisa pessoas aqui da frente para estar com a igreja com esses assuntos. O penúltimo remédio de Deus está em Apocalipse 22, verso 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina, e reinarão para todo sempre. Eu sou uma pessoa suspeita para falar do sol. Se você for olhar, essa aqui não é minha cor. Parece que é, mas eu fico tanto no sol que a minha cor natural mesmo, ela está escondida. Às vezes as pessoas... eu vou sair e vou usar um protetor solar. Ali você está impedindo, é óbvio, né, que tem certos momentos do dia onde você sabe que a sua exposição ao sol vai ser demasiada, você tem que usar o protetor. Eu vou trabalhar, quando eu trabalho mesmo na laje, coisa assim, eu tenho que usar um protetor, por quê? Porque ali está ultrapassando, e como eu falei a vocês, a nossa matéria é pecaminosa.
Mas é uma coisa que nós precisamos utilizar mais. Você percebe como o inimigo, através desse vírus, enfraqueceu as pessoas? Fica em casa. Consequentemente, se você fica em casa, o que é que acontece? A quantidade de luz solar que você toma é pouca. Use máscara, e mais uma vez quero dizer, não estou falando nada contra a máscara, certo? Falei sobre a máscara correta, da qual a gente tem que utilizar. Mas para você perceber, né? Use consequentemente o seu oxigênio. É limitado. Protege de um lado, mas enfraquece as suas aberturas para outras substâncias. Muito álcool em gel na mão. Nosso corpo, que está aqui para nos proteger de outras substâncias que vierem a entrar, certo? Então, eu até mandei um vídeo na igreja onde o rapaz dizia desobedeça, mas quando ele falou desobedeça, não é você desobedecer às leis, é você sair de casa e ir para um espaço onde não tem ninguém, onde você possa tomar uma luz solar e respirar o ar puro. Ele não estava pregando nenhuma contravenção em relação a isso. Estava dizendo, desobedeça um pouco, saia dessa caverna que estão tentando lhe prender com o objetivo de lhe enfraquecer para depois lhe dominar. E o povo de Deus não pode ser dominado por ninguém, irmãos. Nós temos que ser cabeças, e para ser cabeças temos que estar com uma boa saúde e colocarmos os remédios de Deus em prática. Na dose certa, a luz solar é um dos grandes aliados da saúde, não apenas da mente, como também do corpo. Pesquisas já revelaram o papel fundamental da produção de vitamina D, responsável pelo bom funcionamento do organismo. Sua principal atuação está relacionada ao metabolismo do cálcio, item essencial na prevenção de doenças como osteoporose e raquitismo. E a irmã White diz o seguinte: a natureza é o médico de Deus, o ar puro, a radiante luz solar, as flores das árvores, os pomares e vinhas, o exercício ao ar livre, nessa atmosfera são saudáveis e vivificantes. Está vendo? A bactéria ela não resiste a 40 graus. Então, se exponha um pouco ao sol, tome aquela luz solar, você percebe o seu corpo sair, reagir. Agora eu te pergunto, irmãos, você utilizando, analise esses remédios que Deus deixou e diga, você utilizando esses remédios de forma adequada, qualquer doença que vai chegar, vai te abater, vai te alcançar? Não, irmãos. Eu trabalhei em um lugar onde vários colegas pegaram, dormindo no mesmo local. Eu era para pegar. Eu se peguei, não manifestei. Entendeu? Aí você ficou preocupado? Teve alguma mudança em relação à sua família? Nenhuma. É o que eu te falei, é a mesma. Não é você ser, não estou dizendo aqui, dizendo para vocês serem deslixados, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Estou dizendo o seguinte: cuidem da sua saúde e vocês vão se sentir seguros em enfrentar qualquer tipo de enfermidade. Para terminar, 2 Coríntios 20, verso 20. Segunda Coríntios 20, verso 20. Segunda Crônicas ou Coríntios? Coríntios? Segunda Crônicas. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarás. E talvez você diga assim: olha, o irmão ele falou demais, eu não entendi foi nada. Mas se você levou para casa esse último remédio, você levou tudo. Eu não entendi nada, irmão. Mas se você compreender que você precisa
confiar em Deus, você está levando a semente dos 8 remédios divinos. Porque quando confiamos em Deus, seguimos aquilo que Ele estabelece. Somos curiosos em saber o que é que Deus estabelece para o nosso bem-estar. E a definição para confiar é se colocar sob a guarda ou os cuidados de alguém em quem se tenha confiança. Entregar a alguém a responsabilidade de algum trabalho, missão. Vi igreja, como eu disse a você, fiquei triste com o comportamento da igreja, de pessoas em dizer que estavam dormindo até com a máscara. Pessoas da igreja dizendo que estavam dormindo de máscara. Meu Deus, temos que confiar mais em Deus. Por quê? Algumas pessoas acham que isso aí foi um peneiramento. Não foi peneiramento não, irmão. Quando as pessoas que cozinham pegam um amendoim, depois dele assado, né? E você joga na peneira. Você não precisa nem peneirar. Ao você jogar, alguma substância já sai. Em algumas igrejas, 70% dos seus membros saíram. Essas pessoas estavam baseando a sua vida apenas com o que houve na igreja, porque depois que fechou a igreja e o povo, vamos votar, não vou votar mais não. Você imagine 30%, 40%, 50% de algumas igrejas onde os seus membros saíram e não mais irão retornar. Pessoas que não confiaram em Deus, ou que estavam na igreja apenas estabelecendo a sua vida espiritual na igreja. Nós estamos tendo nesse período uma grande oportunidade de fazermos o culto familiar, né? Não tem desculpa, irmão. Depois desse período aí não tem desculpa dizer, não tive tempo. Tempo foi o que não faltou, viu? A minha filha mesmo cresceu 50 centímetros. Em casa só comendo. Tem gente que cresce pro lado, ela cresceu para cima, a criança despencou e está quase do tamanho da mãe. Então tempo teve. Tempo a gente está tendo. Agora, eu te falei, né? De você estar ignorante ao fato e você ignorar o fato. O que é que a gente vai fazer em relação a isso? Nós temos que confiar em um Deus provedor. Confiar, em que nós devemos confiar? Nas promessas que Deus deixou. Muitas. E o povo de Deus do passado pecou muito em relação às promessas, e nós fazemos o mesmo. Havia uma promessa que dizia, olha, eu vou ressuscitar no terceiro dia. No terceiro dia, o que foi que as mulheres estavam fazendo? Chorando na abertura do templo, mas não havia uma promessa. O que foi que Jesus falou? Eu vou ressuscitar no terceiro dia. E nós somos falhos em acreditar, em confiar nas promessas. E vamos ser passados por alto por essa questão. Confiar na proteção divina. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Segure nas mãos dele, confie. Principalmente nesses dias difíceis. E também na sua direção. Deus, Ele vai direcionar o seu povo. Para encerrar, abramos todos aí Apocalipse 22, verso 2. E esse é o último verso desta manhã. Apocalipse 22, 2. Diz o seguinte: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Esse verso ele é interessante, porque a gente acha que seria desnecessário, porque se Jesus ao retornar, Paulo diz que nós seremos transformados, porque Deus estabelecer
uma árvore onde as suas folhas seriam para a cura das nações. Teria necessidade disso? Talvez na nossa visão. Deus estabelece sempre esses pontos porque Ele quer mostrar ao ser humano que mesmo depois dele entrar no processo de perfeição, ele vai continuar sendo dependente do próprio Deus. As folhas das árvores da vida é as folhas da vida que Deus estabelece para o seu povo, mesmo depois de ser perfeito, e isso não vai terminar. O ser humano vai voltar para ser curado de forma constante, em forma de reconhecimento, em dizer: a minha eternidade, a mentalidade perfeita que eu tenho, só é porque eu preciso de Deus. E eu não posso esquecer disso, porque se o ser humano esquecer disso, ele vai cometer o mesmo pecado que ele cometeu lá no Jardim do Éden. E as folhas, esse retorno à árvore, como há uma árvore que cura, é para que o ser humano nunca se esqueça de que ele precisa e depende de Deus. Vai ter algum louvor especial? Então vamos cantar mais aquela música para a gente fazer o encerramento. Então vamos levantar, irmãos, e cantar o hino 499, porque eu fiz questão de cantarmos novamente, para ficar em nossa mente, em confiarmos em Deus, em voltarmos a confiança naquele que é o provedor de todas as coisas. As ondas desta vida destruírem sua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer do que falei? Se na história deste mundo já meus pés correrei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, Santo Deus e Pai, aqui, Senhor, como instrumento, aprendemos 1% daquilo que a Tua igreja tem em mãos no que diz respeito aos remédios divinos, os 8 remédios divinos. A água pura, o ar puro, a alimentação saudável, o exercício, o repouso,
a temperança, a luz solar e o mais importante, Senhor Deus, a confiança em Ti. O Teu povo deve, Senhor Deus, ser o diferencial em um mundo em caos. O mundo sairá correndo nesses últimos dias e precisará ver uma igreja resoluta, confiante, acordada, sem temor, Senhor Deus. Porque é para aqui que essas pessoas virão ou irão querer vir, Senhor. Mas se presenciarem uma igreja tímida, medrosa, acanhada, infelizmente o Teu nome será desonrado, porque eles irão dizer: se até mesmo o povo tido como povo de Deus está nessa situação, que dirás a gente? Então nós não temos para onde correr. Mas que possamos, Senhor Deus, acordar e ser um diferencial neste mundo, neste local, neste bairro. Passar, Senhor Deus, esperança para o mundo em dizer que o caos irá acontecer e isso é inevitável. As doenças, as guerras, as pestes. Mas o Teu povo que confia em Ti ficará inabalável. E que mesmo se aqueles ou alguns vierem a descer à sepultura, a Tua palavra diz que aqueles que descansam em Cristo são bem-aventurados. Então isso quer dizer que mesmo quando a gente morre, a gente é feliz porque estamos contigo. Toma em Tuas mãos o Teu povo, nos guarda, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos. É o desejo deste pregador, na pessoa de Jesus Cristo, nós choramos. Amém. O diácono vai estar à porta ali e vai dispersar os irmãos.